Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera Magalhães, Viva Voz, boa noite. Oi, boa noite, Rodrigo, boa noite, Carol, e a todo mundo que está nos ouvindo e assistindo. Oi, Vera. Ô, Vera, que beco nos metemos. Pois é, muito difícil mesmo essa situação, Bocardi, porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? A gente amanheceu aí, foi ainda antes do almoço, essa notícia do reajuste, um grande reajuste, mas também o primeiro estava sendo represado artificialmente, e aí agora tivemos aí essa explosão das comportas, né? Gasolina 18,8, gás de cozinha 16,1, diesel 24,9. Os primeiros aumentos, no caso dos combustíveis, os primeiros desde janeiro, no caso do gás de cozinha, vinha sem aumento há 152 dias. A reação primeira veio do Senado, né? Eles estavam discutindo há tempos já projetos para tentar coibir o impacto do reajuste do petróleo nos preços dos combustíveis e no preço do gás, e aprovaram numa tacada só os dois projetos, né? O PLP 11 e o projeto de lei 1472. O primeiro é o que mexe no ICMS, unifica todas as alíquotas para todos os estados e faz com que ela tenha um percentual, não, uma fatia fixa do preço do combustível e não mais um percentual variável nesse preço. Então, os estados vão reclamar, certamente. Houve uma negociação para tentar amenizar essa medida, mas foi o que se viu para hoje. Vamos ver se o CONFAS vai aceitar ou se vai ao Supremo questionar a medida. O outro projeto, o PL 1472, cria uma conta, né, um fundo de estabilização dos preços dos combustíveis, e acabou entrando lá também um vale gasolina, que varia de 100 a 300, vai ser pago a motoristas de aplicativos, a motoqueiros, motoboys, etc. Então, aí algumas medidas para tentar fazer com que o impacto na vida, no bolso das pessoas não seja tão alto, mas o que a gente tem aí de perspectiva das agências, dos bancos, de todo mundo que calcula a inflação, é de um impacto forte na inflação desse ano, por essa alta dos combustíveis, que vai se espraiar certamente para outros setores da economia, principalmente e primeiramente no preço dos alimentos. Impacto também na política de juros do Banco Central, porque vai tentar justamente trazer a inflação para a meta, e na dívida pública, no câmbio, vai ter todo um impacto em cadeia aí ao longo das próximas semanas e dos próximos meses. Algumas agências, alguns bancos já estão aumentando a projeção do IPCA, né, do Índice Oficial de Inflação desse ano, de 7,5% para algo até 8,5%, o que está bem longe da meta, que é 6,5% nesse ano. A gente já estourou a meta em 2021, caminha para estourar de novo em 2022. Então, um efeito cascata bem grande, uma tentativa política de mitigar o impacto desse preço, sem que a gente saiba qual vai ser o efeito dessa própria tentativa, que também é artificial. E o presidente Jair Bolsonaro meio entrando num outro modo, sentiu uma mudança de tom dele em relação a isso, tentando se descolar um pouco desse problema. Ele deu declarações, você também achou, né, Carol? Tô vendo sua cara de concordância. Disse que, né? Acabei de ler no repórter CBN, não decido nada, só quando tem problema é que cai no meu colo. Ainda falou assim, não vai demorar para ter problema de combustível no Brasil. Como se ele fosse um analista, assim, externo da coisa. Vai ter problema aí, hein? Ontem estava falando que estava conversando com a Petrobras, que ia discutir isso, que ia discutir aquilo, tal, que tinha o poder sobre tudo, não estava todo envolvido? Então, e falhou, né, Bocardi? Falhou essa negociação. Tinha uma pressão muito grande do mercado para esse reajuste, um reajuste que estava sendo contido, estava sendo segurado. Estavam discutindo outras medidas para além desses dois projetos que o Senado votou, medidas que iam até congelamento realmente de preços dos combustíveis enquanto durar a guerra, por exemplo. A guerra agora virou uma justificativa para tudo, mas nesse caso faz sentido, porque realmente a guerra está
pressionando muito o preço do petróleo. Mas isso não teve consenso na equipe econômica, não teve consenso quando eles consultaram o presidente do Banco Central, que não é, né, dada a configuração com autonomia do BC, ele não é alguém que deveria dar palpite nisso, mas ele tem sido chamado a opinar nesses assuntos de macroeconomia e principalmente naqueles que vão impactar a política monetária. E também não teve consenso no mercado. Então, essa queda de braço, aparentemente, foi vencida até agora, né? A gente não tem uma saída para congelar ou para aumentar o subsídio em cima dos combustíveis. E aí o Bolsonaro dá essa guinada no discurso, dizendo meio, não é comigo, não defino preço, não decido nada, não. E aí ele volta naquele discurso de antes, né? Endividaram a empresa em 900 bilhões, falando do PT. Sendo que até segunda-feira ele estava defendendo que essa política de preços que é praticada agora, no pós-Temer, ela é errada. Né? Ele disse, fizeram uma política de preço com a qual eu não concordo. Então o Bolsonaro está bipolar nesse aspecto, porque ele sabe que é um grande problema, uma dor de cabeça para ele, o eleitor que está hoje na fila, indo de um posto para o outro e já encontrando a gasolina mais cara, acaba culpando o governo. A gente sabe que nessa hora o raciocínio é meio direto. Ele estava preocupado com isso, tentando resolver e não conseguiu. Então agora ele está dando um no hands nesse assunto. Na verdade é essa, dizendo que não é com ele. Realmente não é uma coisa que cabe ao governo definir, justamente porque tem essa política de preços. Agora, ele está falando algo que é verdade. A política de preço que a gente tem no Brasil diz que a empresa tem autonomia para reajustar de acordo com a variação no mercado internacional de petróleo. Mas até anteontem não era isso que ele gostava, não era isso que ele queria, e ele pretendia mudar isso. Pelo jeito, está muito difícil de conseguir. Celebrou os resultados também, né? Ainda sem trocar de assunto, só para pontuar, né? Algo que a gente já falou aqui, mas para te ouvir um pouco também. Nesse projeto de lei, a criação dos auxílios no Congresso, estava falando mais cedo. 100 para motociclistas, depois 300 para taxistas e aplicativos e mais 300 para pequenas embarcações. Como é que você faz? Primeiro, uma sensação assim, de novo, não é contra isso, né? As pessoas elas precisam, mas assim, um dinheiro que não existe, um dinheiro que não tem. Qual é o controle que o país tem sobre essas determinadas pessoas, essas categorias? Como é que você vai fazer chegar esse dinheiro para as pessoas e quando você vai chegar para realmente quem precisa, levando em consideração que a gente presenciou escândalos e mais escândalos com relação a esses auxílios aqui no Brasil? Então, assim, é um negócio e para o aumento que já é amanhã. Então, qual é a função disso, né? Qual é a saída? Será que é trabalhar nisso mesmo e depositar energia nisso, Vera? E você vai ter uma pressão de quem não foi contemplado, né? Sempre que você cria esses auxílios e direciona para poucas categorias, você tem imediatamente uma pressão de gente querendo entrar também nesse guarda-chuva. E vocês me corrijam se eu estiver errada, mas eu não vi no texto que passou, também não vi nas entrevistas dos senadores e aqueles com os quais eu tentei falar não me esclareceram, se criou-se também o Vale Diesel para os caminhoneiros, né, para os queridos caminhoneiros do Bolsonaro, porque... Então, o objetivo original era esse. E tinha também um aumento do Vale Gás, que agora com o aumento do gás, o valor que a gente tem está defasado. Então, o céu é o limite para você começar a colocar vale disso e vale daquilo. O texto fala num limite total, né? Num teto que você pode gastar com esses vales. Mas também isso pode ser mudado. O projeto vai ter que voltar para a Câmara, porque ele foi alterado para incluir justamente essas coisas. E a tendência de deputado é sempre ser mais generoso com o dinheiro alheio, no caso nosso, do que os senadores. Então, sim, tem aí uma avenida para tentativas de fazer cortesia com um chapéu, que além de ser alheio, a gente não sabe direito onde está, né? E cadê o ministro da Fazenda? Que protagonismo perdeu esse Paulo Guedes? Gente, você não vê, é como se não existisse, não tem uma ação, uma atitude, não tem nada. A gente só vê falar que é contra, né? É contra o tal do fundo estabilizador, é contra isso, é contra aquilo. Tá, mas então qual é a proposta, né? E a narrativa parece que já está montada. O Bocardi até compartilhou aqui no nosso grupo um tweet do Arthur Lira, presidente da Câmara, dizendo: me causou espanto a insensibilidade da Petrobras com os brasileiros, que são os verdadeiros donos da companhia. O aumento de hoje foi um tapa na cara de um país que luta para voltar a crescer.
Então parece que o discurso vai ser esse, vai colocar no colo da no Petrobras hands de todo e mundo, deixar jogando rolar. na mão da Petrobras. É bem isso. E aí tem essa coisa meio ciclotímica do presidente da República. De um lado, condena e de outro saúda o resultado da empresa, né? Então, ele está tentando se esquivar, mas não deixando de notar que a empresa está num bom momento. É aquilo, tentar saídas simples para problemas que são muito complexos e cujas variáveis você não controla. Você não controla o preço internacional de uma commodity como essa, ainda mais no momento de uma guerra. Outros países também estão passando por isso, e mesmo países ultraliberais estão discutindo algum tipo de subsídio. Então, eu acho que essa discussão ainda não acabou no Brasil. Esses dois projetos que o Senado votou e que a Câmara vota hoje, já no esforço aí para fazer tudo muito rápido, eles não esgotam o problema. O ICMS, ele equivale a algo como 20 e poucos % do preço da gasolina e só 15% do preço do diesel. Então, você está mexendo numa fração, né? E nada disso garante que o preço na bomba, olha, ele é 27% da composição da gasolina e 15% do gás e do diesel. Então, ele é uma fração ínfima, não chega a 30% da composição do preço. Só mexer nisso. E não é que você está tirando todo o ICMS, né? Que você está zerando o ICMS, que aí isso poderia dar uma baixa. Não, você mantém uma alíquota, a única coisa que você faz é que ela não flutua mais e que ela não é mais variável de estado para estado. Isso mexe na arrecadação dos estados, mas no preço da bomba mexe muito pouco para quem vai lá encher o tanque. Então, essas outras saídas ainda estão na mesa, né? Congelamento, subsídio, mudança de cálculo de distribuição de dividendo e de royalty, até aquelas PECs, a PEC lá do fim do mundo, do caos, não sei o quê, que elas voltaram a circular. A gente viu os senadores que propuseram as PECs voltarem a dizer que as propostas deles têm de ser votadas. Justamente porque essa coisa de preço de combustível impacta o dia a dia de todo mundo e, portanto, impacta a votação de todo mundo. Todo mundo enche o tanque, ou todo mundo depende de aplicativo, todo mundo depende de transporte público, tudo aumenta em razão do aumento do combustível e todo mundo vai cobrar os políticos em algum momento. Então, essa discussão não está encerrada. Tem pessoas, mesmo que aquelas que defendem que a política de preços flutue, dizendo que nesse caso de um aumento exorbitante tem de se fazer alguma coisa, tem de ter algum tipo de subsídio. Lembrando que o próprio governo Michel Temer, num curto período, estabeleceu ali um subsídio. Então, a gente ainda vai voltar a falar disso e pode ser que o Paulo Guedes e que a Petrobras não aguentem segurar por muito tempo algum tipo de solução heterodoxa enquanto durar a guerra, enquanto os preços continuarem tão pressionados. Quem sabe um auxílio de R$300, que mal dá para encher um tanque por mês, aí para um motorista de aplicativo, que talvez, se continuar aumentando tanto o aplicativo, também sobe, talvez ele não tenha nem passageiro para transportar. Enquanto isso, o Erickson de Maceió lembra que os 5 bi para as campanhas políticas, eles estão intactos aí. Esses estão assegurados. Pois é, emenda de relatores, para isso aí não falta dinheiro. Não. Vem cá, vamos para o próximo assunto, Vera, que é a chegada aí dos brasileiros que foram retirados da Ucrânia, né? Chegaram no voo da FAB. Imagina, depois daquele voo longo, fugindo de guerra, a gente com cachorro, gato, papagaio e periquito, ainda tiveram que fazer um mise-en-scène lá, para tirar foto e tal, não puderam desembarcar direto, né? Exato, toda uma parafernália para recebê-los. O presidente foi, seguido de vários ministros, acompanhado também da primeira-dama, de muitos ministros. Até a Luísa Mel apareceu por lá. Nossa, causou gente. uma revolta Recebeu nos os bichos? bolsonaristas. Meu Deus. Foi receber os Informação bichos. que é melhor não saber, viu? E isso causou um fuzuê entre os bolsonaristas, porque na véspera ela participou do ato contra o projeto da mineração. Então, ela apareceu em atos dos dois lados e os bolsonaristas estavam revoltados do presidente ter tirado Meu uma Deus. selfie com ela. Então, chegaram, né? Foram 43 pessoas que desembarcaram até agora, a maioria delas brasileiras, mas também alguns estrangeiros, 25 estrangeiros entre ucranianos e pessoas de outras nacionalidades.
43 brasileiros, mais 25 estrangeiros, né? Isso. E também os animais de estimação, enfim. Agora tem todo um trabalho para que eles recebam o auxílio aí, emergencial que eles vão receber por um tempo, a cidadania não, um visto humanitário que tem duração de 6 meses e para alocá-los em todo o território nacional, etc. Então, era necessário, ainda deverá haver outras missões para trazer mais brasileiros que estão por lá, mas eles poderiam realmente ter sido poupados disso, mas também é inevitável, qualquer político faria isso, Carol. Não devia ter o show, porque claro, é obrigação, não, né? um faria, é obrigação e é o mínimo que se espera. Demorou, aliás, até, na boa. Demoramos. Ô, Vera. Diga. Não, com relação a você falou do projeto de mineração, do protesto ontem com relação ao projeto da mineração e tal, tem também aí possibilidade de aprovação na Câmara, como é que está isso? Aprovaram o regime de urgência, como era esperado, foi realmente tudo a toque de caixa, o apoiamento para a votação do regime de urgência, a votação do regime de urgência. Parecia que na divisão do tapete verde da Câmara para o tapete azul do Senado, você adentrava um outro mundo, né? Enquanto ali do lado se corria com o projeto, do lado Rodrigo Pacheco cantava Terra, junto com o Caetano Veloso, outros artistas, não sei o que lá. Resta saber se aquilo tudo que o presidente do Senado prometeu para o Caetano e para os demais artistas vai acontecer. Porque o que ele prometeu é não pular nenhuma etapa, que esse projeto vai tramitar nas comissões normalmente, sem urgência, sem assodamento. Mas o que a gente viu na Câmara é um rolo compressor de tamanha força que a gente não sabe se no Senado isso não vai se repetir. Ainda não foi votado o projeto, ainda não foi votado, portanto, foi só votado o regime de urgência. Tem um anúncio de formação de alguns grupos de trabalho para dar uma impressão de que você está realmente debatendo a medida, mas a coisa é muito rápida, deverá ir para o plenário já na próxima semana. E aí a gente vai ter que ver o que acontece quando chegar no Senado, porque o que eu colho de expectativa de todo mundo é que vai passar na Câmara. Tá com toda a pinta, né? Já aprovaram a urgência, enfim, rolo compressor aí de bancada ruralista com o Centrão tá com essa pinta mesmo. Tem votação hoje também daquele veto do Bolsonaro ao projeto dos absorventes, né, Vera? Que ele vetou para depois editar um projeto igualzinho. Exatamente, esse e outros projetos, mas esse é o que mais chama a atenção, até por essa novidade dele ter editado decreto com o mesmo teor. As deputadas e também a oposição trabalhando muito pela derrubada desse veto. Antes era considerado bem provável que caísse, porque pegou muito mal esse veto, um veto que foi visto como uma mesquinharia do presidente da República, um dinheiro que não é tão impactante no orçamento para uma política pública realmente necessária e humanitária, etc. Agora que ele editou a portaria, aliás, o decreto nos mesmos termos, tem um trabalho grande das lideranças do governo para que nem seja votada a derrubada do veto, ou se for votada, para que ele seja mantido com essa justificativa de que uma medida análoga já foi editada pelo governo e que aí as fontes já estariam asseguradas, porque como o projeto vem do Executivo, já vem com as fontes de recursos. Mas o trabalho todo das deputadas e das bancadas de oposição é para derrubar, por quê? Porque o projeto da Câmara é mais abrangente, atinge mais mulheres e meninas, e foi decidido antes, seria uma política pública mais consolidada, fala que é permanente, enquanto no projeto do governo tem uma grande dúvida se é uma política pública permanente ou se valeria por um ano, não tem essa questão do tempo de duração do programa muito clara. Então vamos ver, de novo, né? O governo tem mostrado força, principalmente na Câmara. Votações de vetos, elas se dão em momentos distintos. Primeiro uma casa vota e depois outra vota. E é alternado quando a votação começa por uma casa ou por outra. E então a gente tem que ver como vai ser. Ninguém muito seguro de que esse veto vai ser de fato derrubado. Outro assunto do dia também, Rodrigo Pacheco e sua desistência de concorrer à presidência. É o roteiro de Kassab em ação, abrindo as portas para o governador do Rio Grande do Sul?
Sim, tudo uma jogada combinada. A gente já vinha falando de como ia ser esse passo a passo. Acabou acontecendo tudo no mesmo dia para o Rodrigo Pacheco. Recebeu o Caetano, receber aquele pessoal todo e ainda no fim do dia desistir de concorrer à presidência. Ele acho que até antecipou um pouco esse anúncio, pegou um pouco algumas pessoas de surpresa. Não esperavam que ele fosse falar ainda ontem. Foi o que aconteceu, desistiu, alegou que o Senado, nesse momento, é mais importante, defender a democracia como presidente do Senado e lutar pela estabilidade para que tudo corra da melhor forma. Então, como ele nem disputa a eleição, não precisa disputar a eleição esse ano, o mandato dele de senador começou em 18 e os mandatos de senador duram 8 anos, então ele se absteve dessa disputa, diz que vai permanecer no cargo. Com isso, já está automaticamente lançada a sua candidatura à reeleição, porque você pode, no curso de outra legislatura, no início de outra legislatura, se reeleger, e ele vai poder. E agora ele começa uma costura aí complexa para isso, porque ele tem de imaginar quem vai ser o presidente em 1º de janeiro de 2023. E aí articular para que seja o presidente do Senado mesmo que mude o grupo de turno no Palácio do Planalto. Então vai se dedicar a essa costura. Já por sua vez, o Gilberto Kassab fez lá uma homenagem a ele, louvou o senso de responsabilidade com o país, e agora parte para essa segunda etapa da coreografia, que é atrair o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele está nos Estados Unidos, volta no fim dessa semana de um giro por lá, missão de trabalho do governo gaúcho, e aí ele tem até o fim do mês para se decidir de fato, renunciar ao governo, articular a própria sucessão lá, que não é algo simples, porque o PSDB não tem candidato natural, o vice dele, que é do MDB, não agrega todo o grupo de partidos que estão no seu governo, então o mais provável é que haja uma diáspora do grupo que o apoia e que haja vários candidatos e que ele perca, portanto, até o controle da própria sucessão, mas o discurso que ele fará, caso realmente decida, e todo mundo me diz que ele está decidido, é que ele era já contra a reeleição, portanto não tem nada de novidade nisso, e que, assim sendo, ele vai oferecer o nome dele para uma discussão nacional, porque não considera que os candidatos aí postos contemplem uma terceira via viável. Vai ser essa a justificativa do Eduardo Leite para trocar de partido depois de ter perdido uma prévia, renunciar a um governo para o qual ele foi eleito, e a um mandato, né, para o qual ele foi eleito, e partir para uma disputa muito difícil, né? Uma disputa em que dois dos candidatos já dominam 70% ou mais dos votos quando você faz pesquisa. Não é algo fácil, não é algo simples, mas ele estaria disposto a mergulhar nessas águas turvas aí, Carol e Rodrigo. E a música é? Eu mandei música hoje no grupo? Eu acho que não. Tinha tanta notícia que eu não tive nem tempo de... Eu tava procurando Matheus aqui agora, Luque, nosso produtor, escolheu. Ele tem uma música? Vamos ver qual é a dele. Gasolina? Muito bom. Daddy Yankee, um rapper falando a gasolina, só assim mesmo, viu? Pra sorrir com a gasolina, porque não está bem. Imagina o tanto de ouvinte do Ponto Final que está em fila de posto a esse momento, Rodrigo Bocardi. Nossa. Mandem mensagens aí pra gente poder dar algum Gasolina, alento. o S do gasolina é cifrão. Vera Magalhães, boa noite, viva a voz. Tchau, gente. Boa noite. Até amanhã. Vera. Ó, sobe a gasolina, ai.